Meus queridos irmãos e irmãs, há 102 anos atrás, 3 pastorinhos, numa depressão geológica chamada de Cova da Iria, Iria é o nome de uma santa portuguesa, viram uma senhora muito bela, uma senhora luminosa, a Virgem Maria. E essa senhora, que lhes apareceu ainda outras 5 vezes, durante essas 6 aparições ao todo, ela nunca sorriu. E apesar de não sorrir, não era um rosto feio. Ela não fazia uma cara feia. Era o rosto de uma mãe com uma preocupação, mas uma mãe belíssima. E essa senhora luminosa expôs para aquelas 3 crianças os acontecimentos do século XX, que só estava começando. Ela descortinou diante dos olhos daquelas 3 crianças grandes tragédias, poderíamos dizer, apocalípticas, porque nações inteiras serão aniquiladas. O dogma da fé será preservado em Portugal, mas em outros países irá desaparecer. A Rússia irá espalhar pelo mundo os seus erros. O Santo Padre terá muito o que sofrer. E então, aquela visão final de uma cidade completamente destruída, nós não sabemos que cidade é essa, mas não podemos deixar de imaginar que essa cidade seja exatamente a nossa civilização ocidental, destruída pelos nossos pecados. Diante de uma catástrofe desse tamanho, a solução que Nossa Senhora apresenta aos 3 meninos e apresenta a nós, insisto naquilo que é a solução que está ao nosso alcance. Não vou entrar aqui em debates sobre consagração da Rússia, que o Papa, os bispos precisam fazer. Nem eu, nem você somos nem Papa e nem Bispo, então não é conosco. Mas a solução que Nossa Senhora apresentou para nós e para essas 3 criancinhas é rezar o terço e fazer penitência. Aos olhos do mundo, parece uma coisa absurda. Você apresenta a tragédia de um século, o século XX, o século onde correu mais sangue em toda a história da humanidade, milhões de pessoas foram assassinadas, governos totalitários se apresentaram com todo o seu horror, bombas atômicas, comunismo, campos de extermínio, campos de concentração, gulag. Diante de todo esse mar de horrores, Nossa Senhora apresenta a solução. Façam penitência, rezem o terço. Depois ela acrescenta algumas coisas, vindo nos ensinar a devoção dos 5 primeiros sábados, que é simplesmente confessar bem, comungar bem, rezar o terço e ter 15 minutinhos de oração pessoal, oração íntima. Eis aí a solução. E nós dizemos: não, o mundo vai mal, porque sei lá
que frase faltou na consagração que o Papa fez da Rússia. O mundo vai mal e a culpa deve ser lá do Papa e dos bispos. Mas o mundo não vai mal por minha preguiça de fazer penitência ou rezar o terço, que é a parte que nos cabe. Nossa Senhora está dizendo que ela está detendo o braço do seu filho, que irá cair pesado sobre a humanidade num castigo. Se nós achamos que vimos coisas terríveis na história da humanidade, meus irmãos, nós ainda não vimos o castigo. Nossa Senhora ainda está segurando o castigo, nos dando a chance. E nós insistimos que rezar o terço, quando dá, né? Uma dezena, vá lá. Mas o terço todos os dias é um fanatismo. Fazer penitência, gente, é a nossa mãe bendita. Quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, ela era tão bela. E veja que ela não apareceu em toda a sua glória. Nossa Senhora, quando ela aparece aqui na terra, ela refreia a sua glória, senão de ver a glória de Nossa Senhora nós morreríamos. Os 3 pastorinhos viram a glória daquela senhora tão bela. Nossa Senhora disse: Jacinta, você irá para o céu. E Jacinta, a menorzinha de todos, ao invés de se assustar, ficou exultante de alegria, porque aquela senhora era tão bela. E uma vez que você viu Nossa Senhora, a morte já não nos causa mais medo. O céu é uma promessa feliz, cheia de alegria. E então a Lúcia perguntou: e o Francisco não vai para o céu? Resposta: sim, mas deverá rezar muitos terços. Se Francisco, que era tão bom, se Francisco, que era tão puro, se Francisco, que era tão santo, teve que rezar muitos terços para chegar ao céu, o que precisamos fazer nós para não merecer o inferno? E no entanto nós, preguiçosos, indolentes, com ouvidos moucos, não ouvimos os apelos da nossa mãe e não nos damos ao trabalho de rezar o terço. Não nos incomodamos de fazer penitência, de oferecer nossas vidas a ela para a salvação do mundo, para a conversão dos pecadores, para reparar as ofensas ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Mas até quando nós teremos essa chance? Até quando Nossa Senhora, numa paciência de mãe que parece que não tem fim, até quando? Já se passaram 102 anos. E o que vemos de mudança na humanidade? O que nós vamos ainda esperar para mudar de vida, para bater no peito, rezar o terço e saber que com isso não somente estamos abrindo as portas do paraíso para nós, mas estamos mudando os destinos da humanidade. Parece que nós somos mais ou menos como aquele leproso Naamã. O profeta disse a ele: vai ali e faz 7 mergulhos no rio. E ele ficou indignado porque aquilo parecia muito fácil. E não fez. Até que o servo foi lá e o convenceu. E nós temos o destino da humanidade
em nossas mãos, literalmente em nossos bolsos, no terço que está no nosso bolso ou na nossa bolsa. Podemos fazer penitência, podemos rezar o terço. Mas nós achamos que o mundo vai mal e a igreja vai mal, porque deve haver algum escritório no planeta onde pessoas muito malévolas ficam planejando a transformação global do mundo e a transformação de todos em escravos. Pode até ser muito verdade. Aqui eu não estou na análise do problema, eu não estou na problemática, eu estou na solucionática. A solução que Nossa Senhora apresentou é: fazei penitência. Porque nós chegamos a um tal estado, gente, nós chegamos a uma situação tão lastimosa, chegamos a uma situação tão triste, chegamos a uma situação tão irreversível da miséria da humanidade, que não tem outro jeito a não ser uma intervenção divina. E essa intervenção divina, Nossa Senhora a prometeu e disse: se vocês fizerem isso, o mundo terá um tempo de paz. Mas se vocês não fizerem isso, muitos, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas irão cair no inferno. A humanidade passará por um grande castigo, uma grande tribulação. Está em nossas mãos. O que está em nossas mãos, está em nossas mãos. No entanto, nós ficamos tocando a bola para o outro. Não, certamente tudo vai mal e a culpa deve ser lá do Vaticano, né? De Roma, do Papa, dos bispos, que não fizeram direitinho a consagração à Rússia. Mas aquilo que Nossa Senhora pediu, e pediu a todos, ninguém está querendo fazer. O terço e a penitência. Vamos então, nesse cinquentenário de nossa paróquia, Cristo Rei, neste ano jubilar, vamos assumir como comunidade paroquial, como família, vamos assumir esse apostolado, crendo na eficácia de nossos terços bem rezados, de nossa penitência bem feita, de nossa intercessão. Crendo nisso, não porque somos poderosos, mas porque esse foi o pouco que pediu a nossa mãe, tão bondosa, para o bem de uma multidão de pecadores que estão na rampa do inferno e da humanidade louca que está à beira de um castigo. Rezemos o Santo Terço e façamos penitência.